Boa tarde, estou aqui mais uma vez, neste dia 18 de julho de 2018, para fazer mais um vídeo sobre as crenças religiosas, a questão da crença religiosa. E hoje eu quero falar a respeito de um personagem inventado também, né? Chamado Satã. Satã, o príncipe das trevas. Eu, quando era religioso, temia essa questão de Satã. Como sei que todas as pessoas religiosas também temem essa questão de Satã, porque isso é ensinado a pessoa já de pequeno, na sua infância. A pessoa aprende que existe duas forças que predominam no planeta Terra. Deus, um ser supremo, que é um ser de bondade, e Satã, um ser da maldade. Mas essas crenças surgiu como qualquer uma outra crença religiosa. Na cultura hebraica, essa crença de Satã, no princípio pouco se falava a respeito de Satã entre os judeus. Os povos mais antigos, as civilizações, também tinha essa questão do bem e do mal, de uma força do bem e outra força que praticava, que fazia o mal. E tudo isso era coisa da questão religiosa. E a humanidade sempre procurava uma explicação para a questão da origem do mal. A questão da origem do mal, acerca da origem do mal. Quem criou o mal? O povo sempre pergunta. Essa questão do mal, eu estava comentando lá com o rapaz, um simpatizante adventista, que ele diz que o mal é Satanás, a origem do mal é Satanás. E que o mal se originou no céu, se originou dentro de Satã, através do orgulho, que Satã quis ser, que não era Satã, ele chama de Lúcifer, um anjo de luz, que era um anjo de luz, Lúcifer, que quer dizer portador de luz, um anjo de luz. E dentro dele surgiu o orgulho, o desejo de querer ser igual a Deus. E que Jesus existia também, de acordo com eles, no céu, ao lado de Deus. E Deus diz que os anjos tinham que adorar a Jesus também. Mas Satanás, se achando que era também um grande, queria também adoração e invejou a adoração de Jesus. Isso segundo conta um comentário adventista. E por causa disso, Satanás, esse Lúcifer, esse anjo de luz, se tornou Satã, príncipe das trevas. E de lá, ele foi mandado aqui para a terra. Ele perdeu a posição de privilégio e foi rebaixado. E foi mandado aqui para a terra, como está lá no Apocalipse, ai da terra, porque Satanás desceu para vós. Que diz que ali, segundo ali, o Deus de Israel não aguentou lá, não resolveu o problema dele lá com Satanás, mandou aqui para os humanos resolver. Se ele, que disse que era todo poderoso, não resolveu o problema, quanto mais os seres humanos, que é impotente, iria resolver uma questão dessa. Mas isso tudo é histórias lendadas, lendas, histórias lendárias. Agora o que acontece é que eu também me preocupava com essa questão. E lendo a Bíblia, vi lá na tentação do Jardim do Éden,
Adão e Eva sendo tentados pela serpente. E diz que ali o Deus colocou a árvore do bem e do mal. Aí eu falei com um vizinho meu lá de feira, que a origem do mal não é Satã, não. Que a origem do mal é o próprio Deus. É o próprio Criador, como ele chama. O próprio Criador. Porque se ele colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, então o mal quem trouxe para ali foi ele. E a origem do mal é dele. E há um texto aqui na Bíblia, está aqui na Bíblia, que muita gente conhece esse texto, e eu vou ler aqui, que diz que o Deus de Israel é que faz todas as coisas. Que faz todas as coisas. Está aqui no livro de Isaías, Isaías 57. Isaías 57. Isaías 57, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 57. É uma parte que diz que ele cria a luz e também cria as trevas. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Mas não é que eu me passei, esqueci do versículo. Mas eu vou procurar aqui. Para ver se eu lembro dele. Isaías 45, verso 7. Diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, que faço todas essas coisas. Eu, Senhor, que faço todas essas coisas. Quando você mostra esse texto aqui para um religioso, ele fica todo perdido. Ele não sabe o que responder. Porque ele atribui o mal a um ser chamado Satã, que caiu do céu. Aqui não está dizendo isso, que quem cria o mal é Satã. Não está dizendo nada disso aqui. Ele está dizendo aqui, primeiro, o verso 6 diz assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então aqui está dizendo que a origem do mal é Deus. O próprio Deus diz que ele é que faz tudo. Que ele cria a luz, também cria as trevas. Ele cria o bem, também cria o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Eu crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, quer dizer, o mal é criado por quem? Segundo aqui, o Deus de Israel é que faz tudo. Então não se pode culpar nenhum outro ser, porque tudo é feito pelo Deus de Israel. Aí eu mostrei para ele que a origem do mal é Deus, não é Satã. Porque o povo hoje, aprendeu a procurar um bode expiatório, a colocar toda a culpa que o homem faz, todos os erros que o homem comete, eles atribuem a Satã. Diz que não foi ele que fez, foi Satã que induziu ele a fazer. Que é Satanás que mata, é Satanás que rouba, é Satanás que adultera, é Satanás que estrupa, é Satanás que calunia. Tudo é Satanás, o homem não faz nada. Toda a culpa ele lança para esse ser chamado Satanás, que não existe. Tudo o que o homem faz, ele tem que atribuir a si mesmo, e não a Satanás, porque Satanás nada faz, pois esse Satanás não existe. É simplesmente uma invenção do homem, do ser humano, que quis arrumar um parceiro para o seu Deus. Ele não admitia que o seu Deus causasse o mal. Então ele tentou descobrir outro ser
para atribuir as coisas ruins que acontecem no mundo, que acontecem no planeta Terra. Então, quando o povo judeu foi para o exílio na Babilônia, lá os persas dominou também, os medo-persas dominou a Babilônia. E o povo de Israel estava lá também na Babilônia. E lá eles foram influencializados pela doutrina, a cultura persa. E lá na Pérsia existia a religião, o zoroastrismo, fundado por um profeta chamado Zoroastro. E ele tinha a doutrina de que havia dois poderes, o dualismo, a força do bem e a força do mal. E aí o judeu assimilou esse ensinamento e trouxe para dentro da sua religião. E passou a ensinar que o Deus de Israel era o Deus do bem. E que um Satã, que eles também não falam que nenhum Satã caiu. Mas o cristão pegou uma passagem de Isaías 14, que ali fala do retiro, do rei da Pérsia que caiu, e eles atribuem a Satã que caiu do céu para as profundezas do abismo, e ali ele dá essa interpretação, mas ele não tem nada a ver com Satã. Tem a ver com a queda do retiro, o rei da Babilônia, que dominava as nações, perdeu o poder e desceu para uma posição inferior. Aí o cristão dá essa interpretação ali, dizendo que ali é a queda de um Satanás e baseado também em Apocalipse 12. E de onde foi que eles tiraram essa questão de Apocalipse 12? Olha, segundo os estudiosos, diz que existe um livro chamado Livro de Enoque. E no livro de Enoque tem essa questão da queda. É que faz essa questão da queda de um anjo bom que se rebelou no céu e se tornou inimigo do Criador, e agora passou a lutar contra esse Criador. E essa briga, e essa luta está até hoje. Nenhum dos dois vence. Mas diz que o Deus de Israel, o Criador, um dia irá vencer. Mas esse ser chamado Satã, que no original hebraico a palavra significa opositor ou adversário, antes de os judeus assimilar o ensino dos persas, da religião persa de Zoroastro, eles não acreditavam nessa questão de Satã, não. Há um texto aqui na Bíblia que diz que Deus, ele influenciou a Davi. No capítulo 24 de 2 Reis, diz que Deus influenciou a Davi, incitou a Davi para contar o povo. E ele não queria que contasse o povo. Mas para punir Davi, ele incitou Davi a contar o povo. Já no livro de 2 Crônica, 1 Crônica 21, diz que foi Satã que incitou a Davi contar o povo. Um diz que foi Deus, a outro diz que foi Satã. E por que isso? Porque o livro de Samuel, 2 Samuel, foi escrito antes do exílio. E os judeus não tinham essa crença de Satã. Satã, para o povo judeu, era os inimigos de guerra. Eram os reis inimigos de guerra, que era chamado Satã. Que era lá no livro de Reis, ou de Samuel, de Samuel, diz que Deus ia levantar Satã para castigar Salomão, se Salomão permanecesse na idolatria. E Satã ali era o rei da Síria e outros reis vizinhos ali de Israel. Os filisteus, etc. Então, depois que eles foram para o exílio, eles assimilaram esse ensinamento do dualismo da religião de Zoroastro. Aí o livro de 1 Crônica foi escrito depois que eles vieram do exílio, já com a crença de Satã, que não foi mais Deus que incitou Davi, não, foi Satã.
Porque eles passaram a acreditar em um poder que combatia contra Deus e que queria sempre fazer o contrário daquilo que Deus quer. Então, para dar um resumo, essa questão de Satã, ela entrou na religião judaica lá na Babilônia, através da influência da religião persa. O cristianismo, que é formado de judeus e que era formado de judeus, também assimilou essa ideia e desenvolveu essa ideia. A religião que mais fala em Satã, em demônio, em Satanás, é o cristianismo. Espalhou essa ideia. Aí a cultura ocidental, que era a cultura que predominava era a religião cristã, assimilou também esse ensino. E assimilou esse Satanás. Esse ser que era um anjo de luz se tornou um príncipe das trevas. Mas tudo isso sem comprovação nenhuma científica, sem comprovação nenhuma desse ser, e tudo isso aí, questão religiosa. Então, se o homem inventou Deus, os deuses, o homem que cria Deus, os deuses, assim também o homem criou esse ser chamado Satanás, que é o inimigo desse Deus. E as igrejas hoje não podem sobreviver sem esse ensinamento. Porque se tirar Satanás, as igrejas fecham. Porque é uma luta de Deus contra Satanás, de Jesus contra Satanás. Aí se tirar Satanás, as igrejas fecham. Fecha as igrejas. Por quê? Eles não têm com quem lutar. Porque essa guerra é permanente. Deus nunca destrói Satanás. E vai ficar essa lenga-lenga, essa disputa, para sempre, enquanto tiver religião. Então, Satã é uma invenção do homem. É o homem que inventou Satã. Essa questão de anjo caído nunca teve. Essa questão de Satanás, uma figura com chifre, e uma barbicha e um rabo, isso aí, havia um deus chamado Pan, um deus grego chamado Pan, e que os pagãos, os gregos adoravam essa figura. Como os cristãos diz que os pagãos trabalhavam a favor de Satanás, eles disseram que Pan era Satanás. E aí surgiu essa figura do deus Pan, que era o deus Pan, com chifre de barba e com rabozinho, essa figura que se vê hoje, que o homem fez, dizendo que é Satanás. E também há outras figuras também de um anjo, tipo assim um morcego, de asa, né? Que a asa do anjo diz que era branca, mas essa daí o anjo é peludo, mas a asa preta. Tudo isso porque eles não aceitavam que um anjo bom podia ter asas brancas. Aí eles vestiram Satanás com a roupagem de anjo, mas porém com asas pretas, de pelo preto. Isso é invenção da religião cristã. Então os deuses não existem, Satanás também não existe, então não tem nada a temer. Mas o povo teme muito a Satã. Teme o mal que Satã pode fazer a eles. E a religião aproveita disso e mexe nas emoções das pessoas, infundindo nos seus adeptos o medo de Satã, o medo de inferno, o medo de demônio. Tudo isso é a maneira da religião segurar o povo através do medo. Segura o povo através do medo, que existe um Satanás, que existe demônios, que existe inferno de fogo para queimar o povo, e que Satanás é o príncipe das trevas, e que Satanás está lá com garfo para ferroar as pessoas, atormentar as pessoas. Tudo isso é a maneira da religião segurar as pessoas. E se você duvidar, eles pegam, meu irmão, não duvide, porque a dúvida é de Satanás. Ele acha que a pessoa não pode duvidar do ensinamento religioso, não. Eles botam na cabeça da pessoa
que a dúvida é de Satanás. Não, a dúvida é da pessoa que pensa, é da pessoa inteligente, a pessoa tem que duvidar. Por isso que o cético, ele duvida das coisas, ele quer a comprovação, ele quer uma prova, ele quer a comprovação. Então ele não aceita tudo que se diz. Já pensou se você fosse comprar um carro de segunda mão, e aí o dono do carro querendo vender o carro, e ele dizendo, não, isso aqui está tudo bom, o motor foi feito, está tudo em dias, aí você não tem nada para gastar nele. Se você acreditasse nele e comprasse, depois você ia procurar um mecânico para ver, e ia descobrir que, o quê? Que não é nada daquilo que ele ensinou, não. Que o carro está precisando de muita coisa, de muita manutenção, estava precisando do carro. Se você não duvidasse, você ia ser enganado. Então o cético, o ateu, ele duvida das coisas. Ele quer a comprovação, ele questiona, ele quer saber por que, como é que acontece isso. Da onde foi que surgiu essa ideia? Então essa é a questão que eu quero dizer para vocês, internauta, que eu busquei aprender sobre isso porque eu tinha meus medos também a respeito disso. E não adiantava só dizer que não existia. Eu procurei estudar e descobri que a mesma origem que tem as crenças sobre Deus e deuses, que é a crença sobre Satanás, que essas histórias sobre Satanás, é histórias lendárias. É pura lenda. Mas a religião se aproveita disso para atormentar as pessoas, para segurar as pessoas debaixo do seu poder. E fazer do quê? Fazer das ovelhas o quê? Pasto. Fazer das ovelhas pasto, amaldiçoando as ovelhas, dizendo que se você não aceitar Jesus vai para o inferno, que se você praticar as coisas que você gosta de praticar, que é certo você praticar, que a sociedade, que as leis da nossa sociedade não impede, que essas coisas você não pode praticar, que você está fazendo a vontade de Satanás. Isso tudo a pessoa deve estudar. Porque a pessoa que busca o conhecimento é que aprende. A própria Bíblia diz, o meu povo perece por causa do quê? Do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você tem que conhecer a verdade. E essa verdade você não vai encontrar na religião, não. Você vai encontrar na ciência. Porque a ciência é a verdade. A ciência não se baseia em fantasia. Não se baseia em superstição. A ciência busca aquilo que é realidade. Aquilo que tem comprovação. Aquilo que foi experimentado, estudado. Aí a ciência diz, é assim que isso acontece, isso aqui funciona assim e assim. Você pode experimentar que dá certo. Mas as crenças religiosas é o quê? Ilusão, fantasia e superstição. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se não gostou também, diz que não gostou. E se inscreva no meu canal, porque isso aí me estimula a fazer mais vídeos. Boa tarde e passa bem.